Olá! Ai, começou. Ai, droga, começou a me filmar fazendo isso, droga. Olá, mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Cagarro, aqui do canal Cagarro Vlogs. Eu espero que meu editor tenha cortado uma parte aí que eu fiz. Ai, meu Deus, só porque eu falei isso ele não vai cortar. Então, bom, galera, hoje eu vou falar sobre um livro que eu amo muito, chamado O Orfanato da Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares. Tipo, eu vou até falar do filme desse livro. Então, senta, pega a pipoca que lá vem vídeo longo. Eu sei que vocês vão dormir na metade, antes mesmo da metade do vídeo. Mas eu sei que vocês gostam. Então, bom, tudo começa quando Jacob, nosso protagonista, não é aquele do Crepúsculo, quando ele era uma criança, ouve as histórias do seu avô Portman sobre um orfanato, crianças com poderes, uma menina que voava, uma menina que soltava fogo, um menino invisível. Ele falava que eram chamadas de crianças peculiares. Jacob acreditava neles como se fossem reais. Seus pais se preocuparam com isso, mas não ligaram, pensando que era só uma criança se divertindo. Até que na escola ele foi zoado por um menino, dizendo que ele acreditava em contos de fadas ainda. Então ele pediu para seu avô não contar essas histórias, dizendo que não eram reais. O avô dele ficou com uma cara meio na bad, mas ele aceitou. E seus pais disseram que foi porque seu avô passou por muita coisa. Lembrando que vai ter muito spoiler nesse vídeo. Muito, eu vou contar a história do livro todo. É pra quem não leu o livro e quer saber a história. Então tudo bem. Eles contam que seu avô passou por muita coisa na guerra. Na guerra, pois ele nasceu nessa época. Foi separado de seu irmão e de sua família. E cresceu sozinho no orfanato até virar militar. Então ele compreendia isso. Depois Jacob cresce, já estava com 16 anos trabalhando em uma loja famosa da sua família. Até que seu avô liga para ele, pedindo para ele trazer uma arma, pois o avô de Jacob ele amava armas, colecionava, dizendo que vieram atrás dele. E Jacob achou que ele estava pirando por causa da idade. Como eu já falei. Mas ele não deu muita atenção, aí seu avô continuou ligando. Então ele chamou seu amigo Rick, pois ele tinha um carro. Era uma lata velha, mas servia para eles. Então quando eles chegaram lá, eles encontraram no jardim o avô muito machucado e Jacob viu uma criatura. Só ele viu, pois seu amigo não o viu. O avô dele foi para o hospital e morreu. Ele falava dessa criatura e tinha pesadelos com ela toda noite e apareceu no WhatsApp aqui. Que merda. Isso foi como é que eu corte. Pois é. Ele tinha pesadelos constantes com isso. Então seus pais acharam que ele estava ficando louco. Chamaram um psicólogo, o Dr. Golan. Lembre-se dele, pois ele será um personagem mais importante lá pro final do vídeo. Então Jacob, seu pai e sua tia vão na casa do avô ver se querem alguma coisa de lá, para recordar de lembrança. Jacob encontra algumas cartas, e uma delas diz de uma ilha. Ele quer ir, mas acha que seus pais não deixam, até que seu psicólogo faz eles concordarem, dizendo que poderia ser bom para o seu tratamento e para ele parar de ter pesadelos constantes. Mas ele ainda precisava ir com alguém. Então seu pai se habilitou a ir com ele, pois lá tinha uma nova espécie de pássaros. Seu pai era um grande fã de pássaros e estava querendo escrever um livro sobre eles. Era um projeto. Então eles chegam na ilha e Jacob pretende examinar um lugar que viu em uma foto, pois lá ele viu que tinha uma carta de uma moça chamada Senhorita Peregrini para seu avô. Foi enviada há 15 anos. Quando ele chegou no local, estava tudo destruído. Ele conversou com os moradores, e eles disseram que foi da guerra que aconteceu aqui que bombas atingiram a casa. Ele ainda assim continuou procurando, até que chegou a parte que uma menina agarrou ele e foi levando, dizendo que ele era um acólito. Ela e um menino invisível. Ele logo se lembrou da sua seu avô, mas pensou que estava sonhando. Até ele chegar no local do orfanato de novo e viu que era um lugar lindo. Ele achou que era um sonho tudo, mas não queria parar. Então lá, ela o levou para a diretora desse lugar, a senhorita Peregrini, com que ele tanto procurava. Ela dá um sermão em Emma, a menina,
das mãos flamejantes que agarrou Jacob, sendo que isso não eram bons modos. Jacob e senhorita Peregrine começam a conversar, até que Jacob fala da morte do seu avô para a senhorita Peregrine. Ela dá um suspiro, mas vê que Emma estava lá, começando a chorar e sai correndo. Senhorita Peregrine diz para Jacob que ela e seu avô se gostavam muito, no passado eram como namorados. Então Jacob decide ir para continuar mais um pouco lá para obter respostas. Eis que ele vê uma bomba e a senhorita Peregrine pega um relógio e explica para ele que lá é uma fenda de tempo. 75 anos no mundo real ainda será um dia nessa fenda, que é do dia 3 de setembro de 1940. Jacob então decide continuar indo lá, e a Emma habilita-se a levá-lo e trazê-lo, mesmo eles não podendo sair da fenda temporal. Jacob então começa a se aproximar mais de Emma, ao ponto de se gostarem, se beijarem até. Inclusive, a Emma no filme, quem viu o filme pensa que ela é aquela menina que voa, mas não. No livro, a menina que voa se chama Olive, e a Olive, que é a menina que solta fogo no filme, é a Emma no livro. Eu sei, mudaram. Eu não gostei dessa mudança. Jacob começa a se apaixonar por Emma e conhece os outros garotos, Millard, o menino invisível, Brownie, a menina com super força, entre outros. Até que um dia ele chega na fenda e começa a dormir. E lá ele é acordado por Enoch, meu personagem favorito, que tem a peculiaridade de trocar corações, ou seja, ele pega o coração de uma vaca e pode colocar em um besouro morto. Pois essa é a peculiaridade dele. Então ele mostra os segredos do local. Ele mostra lá o corpo de um peculiar que saiu da fenda de tempo. E como ele estava lá há muito tempo, ele começou a envelhecer rapidamente. Então lá eles encontram Brownie, a irmã desse rapaz, a irmã do rapaz. O rapaz chamava Victor, que Brownie comenta com Enoch. Ela pede para Enoch usar sua peculiaridade para falar com ele, nem que seja por um minuto, mas Enoch diz que não, pois ele é muito perfeccionista e não quer erros. Então eles começam, e Jacob descobre cada vez mais sobre a fenda de tempo. Até que um dia eles vão explorar mais o local, pois eles ouviram barulhos e também Jacob soube da morte de um dos habitantes do local. Eles encontraram ele totalmente morto, jogado no lago. Eles então tiram a conclusão que é um acólito. Então Jacob, Emma, Brownie e Enoch resolvem procurar o local. Eles chegam numa barraca de peixes, que onde Jacob e seu pai estavam hospedados. E lá são recebidos por Martin, que aponta a arma para eles e diz: eu sei quem são vocês. Emma Bloom, uma peculiar, Enoch, peculiar, e Brownie, uma peculiar. Ele conta mais sobre a história de todos eles. Jacob pergunta quem ele era. Então é revelado que ele era um acólito. E estava não só disfarçado de Martin, mas também de um antigo motorista de ônibus e Jacob, e até mesmo de seu psicólogo, Dr. Golan. Então ele solta outro acólito para atacá-los, mas Brownie começa a lutar contra ele para dar uma brecha para os 3 outros fugirem. Eles fogem e Brownie consegue fugir também. Eles voltam para o lar da senhorita Peregrine, mas lá descobrem que ela foi sequestrada, assim como a senhorita Avocet. Eu esqueci de mencionar ela. Ela é uma das Ambrines, como a senhorita Peregrine. O que são Ambrines? Magas, feiticeiras, vamos chamar, que podem se transformar em águias. E encontraram a senhorita Avocet lá, totalmente machucada. Então eles descobrem que a senhorita Peregrine e a senhorita Avocet foram capturados, e os meninos não puderam fazer nada, pois Golan apontou uma arma para eles. Mas Millard, o menino invisível, os segue, e as crianças peculiares também, discretamente. Então, Millard leva um tiro, mesmo sendo invisível. Pela primeira vez, Jacob vê a real forma de Millard, sem ser um menino invisível. Eles decidem ajudar, então Jacob, Emma, Brownie e Millard, mesmo ferido, o Millard, vão para o farol, pois é lá que está Golan. Eles se separam, pois Brownie tinha que proteger Millard, e Emma e Jacob foram atrás de Golan. Eles encontram Golan. Depois de um árduo combate, Jacob consegue pegar a arma de Golan,
Gollum diz que ele não conseguiria atirar e dá um golpe em Jacob, mas Emma consegue impedir e o lugar começa a desmoronar. Mas Gollum ri e diz que está com a gaiola das águias e, se o lugar desmoronar, provavelmente a gaiola com elas irá para a água. Então o lugar desmorona. Eles ouvem Gollum dizendo altos palavrões, assim como está escrito no livro. Emma então decide pular na água para procurar a senhorita Peregrine. Ela vê um submarino. Ai, tá quase cair aqui. Elas veem um submarino, mas não podem fazer nada. Então, mas eles conseguem pegá-la depois. Mas a senhorita Peregrine foi mantida em ave. Ela não conseguiu se transformar em humana. E como ela não reiniciou a fenda de tempo, a casa foi destruída. E como ela ainda está sendo mantida em ave, ela não consegue. Eles então têm um plano. Eles irão para outra fenda de tempo e procurar os acólitos. Jacob disse que iria com eles, mas ele precisaria explicar isso ao seu pai. Então ele vai para o quarto do seu pai e diz... Ele passou a noite fora. Seu pai diz: onde você estava? Sem mentiras. Jacob diz: eu estava com meus amigos. O pai de Jacob diz: eles são imaginários. Chega de mentiras. Vamos embora dessa ilha agora. Eu não confio mais naquele seu psicólogo idiota. Mas então batem na porta. O pai de Jacob berra para ele ir embora, mas continuaram insistindo na batida da porta. Quando ele abriu, ele viu uma menina soltando fogo. Era Emma. Ela chegou lá com Olive, que ela tirou seus sapatos e voou. Jacob então mostrou para o pai, dizendo: esses são meus amigos, pai. Ele disse: eu partirei uma viagem, pai. O pai dele disse: você voltará? Jacob falou que demoraria um pouco. O pai dele disse: apenas tome cuidado, ok? Jacob concorda. Depois disso, eles enterram Victor, partem para outra fenda de tempo. E lá eles pegam os botes e partem para outra fenda de tempo. Essa foi a história do primeiro livro da senhorita Peregrine. Se o vídeo foi um feedback legal, eu falo do segundo e do terceiro. Então é isso, galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Falou. Deixe seu like.